Olá pessoal do canal Destrancadamente. Uma das coisas mais impressionantes que tem acontecido nessa última semana que passou é a chegada do Trump à presidência da República dos Estados Unidos. E a partir daí, feito uma metralhadora, começou-se a surgir todo tipo de notícia que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, todo tipo de ameaça. Parece que o mundo está virando de cabeça para baixo e a gente fica se perguntando no que vai dar tudo isso. Então eu já vou adiantar para vocês que o que vai dar tudo isso é que os tiros do Trump vão sair todos pela culatra, por um motivo muito simples. A gente chama isso de anacronismo. Ele está vivendo num tempo, numa época, em que os Estados Unidos tinham uma importância, um esplendor, tinha uma força militar que hoje ele não tem mais comparativamente ao resto do mundo. A importância toda dos Estados Unidos, ela continua existindo. Ela é muito grande. Os Estados Unidos são berço de grandes pensadores, grandes cientistas, do meu preferido filósofo, que é William James, do pragmatismo americano, e tudo isso continua lá, continua as universidades, continua a maneira de pensar deles, que é muito boa. No entanto, surgiram outros polos de desenvolvimento, surgiram outros países que têm a sua importância muito maior do que já foram no passado. Alguns até estão resgatando essa importância, porque a China foi o país mais importante no passado, mais desenvolvido. Há 5.000 anos existe a civilização chinesa, assim como a civilização iraniana, nem tanto, mas há algum tempo já existe a civilização russa, que é anterior à americana. E esses países estão formando um grupo chamado BRICS, junto com países da Ásia, Indonésia, América do Sul. Então esse grupo hoje passa a ser o centro econômico do mundo, não é mais os Estados Unidos. Então, comparativamente, relativamente, os Estados Unidos hoje são apenas uma parcela do que foram de importância. Então, quando ele vem com essas bravatas de que vai taxar um, vai taxar outro, o que vai acontecer é que todos os tiros vão sair pela culatra, porque vai todo mundo o quê? Vai todo mundo para os BRICS, vai todo mundo querer fazer a mesma coisa que a Comunidade Econômica Europeia, atualmente União Europeia, fez com o Mercosul. A primeira coisa são ações preventivas para evitar que os Estados Unidos venham a comprometer o futuro desses povos. Da Europa, que seria o segundo maior mercado do mundo, fez acordo com o Mercosul. Por quê? Porque o Mercosul, ele através do Brasil, ele é membro dos BRICS. Na verdade, hoje em dia, os BRICS que são a segunda maior potência econômica e se juntaram através do Brasil com a Europa, com a União Europeia. Então veja, praticamente metade ou 60%, só fazer os cálculos, mas hoje em dia você já tem mais da metade da economia mundial fora das mãos dos Estados Unidos. Então o Trump está querendo fazer barganha com taxação de importação de produtos, uma barganha que ele não tem mais esse poder, gente. Então, a partir de agora, a gente vai ver o quê? Ele fazer esse tipo de ameaça, esse tipo de bravata, e ela não dá certo. Fez agora com o México e com o Canadá, o que vai acontecer? O México já foi convidado a entrar para os BRICS. É claro que isso vai desestruturar completamente o mercado, mas a coisa mais importante é que os Estados Unidos perderam a confiança mundial com o Trump. Antes você tinha confiança de que os Estados Unidos mantinham a palavra. Antes você tinha confiança de que os Estados Unidos eram um porto seguro, que eles eram o país das liberdades, mesmo que fosse
tudo isso limitado, mesmo que não fosse tudo isso dessa maneira. Mas não tinha outro para acreditar, só tinha os Estados Unidos. Agora não, agora você tem os BRICS que estão, de certa maneira, já alinhados com a União Europeia. Então ele perdeu o mais importante que ele tinha em termos de comércio, que é credibilidade. A partir daí, você perdeu a credibilidade, o que vai acontecer? A cada passo que o Trump der, as pessoas vão dar um passo atrás e vão procurar uma saída. Não vão mais querer depender dos Estados Unidos. E esse é o resumo do primeiro tiro na culatra. Eles realmente têm uma economia muito importante, mas realmente eles vão acabar perdendo essa importância da economia, porque eles já perderam a hegemonia econômica do mundo. O que é isso? Eles eram um país cuja importância econômica era a maior do mundo. Perderam, gente. Não são mais a fábrica do mundo é a China, não é mais os Estados Unidos. O maior mercado consumidor são os BRICS, junto com a União Europeia, não é mais os Estados Unidos. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, a Índia tem 1,5 bilhão de habitantes. São mais pobres que os Estados Unidos? São, mas estão em crescimento. Então a gente vai fabricar produtos para eles, que é produto para o país, vamos dizer assim, de país que está em crescimento. Melhor ainda, você quer vender para 1,5 bilhão de habitantes da Índia, ou mais 1,5 bilhão da China, produtos que você pode vender a partir aqui do Brasil, ou ficar implorando para vender produtos lá para os Estados Unidos. Deu para perceber? E tem retaliação. Qual é a retaliação? A China já disse, o Brasil já disse, os outros países vão fazer a mesma coisa. Se você pensar em fazer mal, eu também vou fazer mal para você. Ah, mas eu sou o grande e poderoso Estados Unidos. Perdeu a noção do tempo e do espaço. É grande, é poderoso, mas não é tão poderoso quanto era antes na área econômica. Bom, isso significa que perda de credibilidade, perda de influência e leva as pessoas a procurar alternativas. Não tem outra alternativa para mim, que posso ser retaliado, para mim, como país, que posso sofrer sanções de um país, que buscar outro aliado, que buscar outra saída. Não tem bobo nesse mundo, pelo amor de Deus. Então o que vai acontecer? E com certeza já está acontecendo, e só vai acelerar o processo. Uma mudança completa, absoluta e total naquilo que a gente já sabia que ia acontecer, que é o chamado multilateralismo. Só que dessa vez o multilateralismo já está formatado, não é mais conversa de botequim, não é mais promessa para o futuro. Já existe toda uma estrutura do multilateralismo. Então, a parte comercial dos Estados Unidos vai dar com os burros d'água, vai ser um tiro pela culatra. A única coisa que eles tinham de grande hegemonia em relação ao mundo são as famosas Big Techs, e daí a inteligência artificial. Não tem mais, porque acabou aí a China nessa semana de mostrar, eu imagino que eles não fizeram isso à toa, que eles também têm a inteligência artificial deles, e inclusive as Big Tech já estão usando. Ou seja, os Estados Unidos não têm mais o monopólio nem a hegemonia, que é o fundamento em cima do qual o tal do Trump está baseando todas as ações dele. Eu sou o país hegemônico, mais importante, com maior comércio. Isso não é mais verdade, a gente chama isso de anacronismo. Ele está fora do tempo, ele está imaginando uma coisa, um mundo, mas o tempo e o mundo é completamente diferente. O mundo e o tempo é outro, diferente da cabeça do Trump e da turma dele. Então, nessa parte, ele vai o quê? Ele vai ver o tiro sair pela culatra. A outra hegemonia que ele tinha também já perdeu. Por quê? Porque não é a única potência militar do mundo.
já existe uma potência militar do mundo, e por acaso também é a China, que já está lá, já está concorrendo com ele. E ela é nada mais, nada menos do que unida através de acordos com a Rússia. Gente, pelo amor de Deus, olha, o que vai acontecer? Logo, logo vai acabar essa guerra da Ucrânia, por quê? Porque vão dizer, olha, a gente quer ficar do lado de vocês, a gente não pode mais confiar nos Estados Unidos. A Europa, que era o grande aliado deles, vai passar a falar, olha, vamos jogar a toalha, a gente não pode confiar nos Estados Unidos, vamos fazer um acordo aqui com a Rússia, com a China, porque aquilo tudo que eles tinham dito pra gente, que eles iam fazer, que era proteger a gente de vocês, eles não estão fazendo. Então a gente vai se proteger da gente mesmo fazendo um acordo com vocês. Adeus, Estados Unidos. Mais um tiro saindo pela culatra nas questões militares, de segurança. Aí você pode me perguntar o que for, vai sair tudo pela culatra. Por quê? Porque ele não tem mais hegemonia, não tem mais o poder e, principalmente, não tem a credibilidade mais e a influência que ele tinha. Então ele vai ficar o quê? Falando sozinho. Vai ter um monte de notícia de que Trump fez isso, de que Trump fez aquilo, mas o resultado disso é cada vez ele perder cada vez mais hegemonia, cada vez mais poder, cada vez mais possibilidade de barganha. E os outros países que estão sendo afetados, eles vão se fortalecer. Resultado de tudo isso, vai sair os Estados Unidos mais fraco em relação ao mundo do que ele começou essa guerra que ele fez. Não existia guerra contra os Estados Unidos. Ele resolveu declarar uma espécie de guerra contra os outros países e assim por diante. Tá ok? Então fica dado o recado. Por favor, se inscreva, compartilhe e vamos fazer parte dessa comunidade, porque ela está crescendo e está enriquecendo muito os participantes, inclusive a mim. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.